Quarto bimestre, terceira aula. Leis de Kirchhoff. Chamamos de rede elétrica todo circuito complexo em que existem dois ou mais caminhos fechados para a corrente elétrica, ou seja, em que há vários conjuntos de geradores, receptores e resistores ligados com ramificações. Uma possibilidade para resolver a rede é substituir as ramificações por trechos equivalentes, como fizemos para os resistores. Uma segunda forma de resolver uma rede é considerar cada ramificação independentemente, como veremos a seguir, com as leis de Kirchhoff. Para tanto, vamos considerar o circuito ao lado que corresponde a um trecho de uma rede elétrica. Nesse circuito, os sentidos das correntes elétricas foram escolhidos arbitrariamente, pois é necessário conhecer todos os valores das forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes para sabermos, inclusive, quais fazem papel de gerador ou receptor. Nesse esquema, destacaremos as seguintes estruturas. Nó corresponde a qualquer ponto do circuito onde ocorre a interseção de três ou mais fios condutores, em que as correntes se juntam ou se dividem. Pontos B e D. Ramo corresponde a qualquer trecho do circuito que liga dois nós consecutivos, BD, BCD, DAB. Malha corresponde a um conjunto de dois ou mais ramos que compõem um circuito fechado, BCDAB, BCDB e BDAB. Essa divisão do circuito em trechos menores é necessária para enunciarmos as leis de Kirchhoff. Primeira lei de Kirchhoff, regra dos nós. Em um nó, a soma das intensidades das correntes que chegam é igual à soma das intensidades das correntes que saem. Esse resultado é uma consequência da conservação da carga elétrica. Da figura, quem é que está chegando ao nó? I1 mais I2. E quem é que saem desse nó? I3, I4 e I5. Logo, I1 mais I2 é igual a I3 mais I4 mais I5. Segunda lei de Kirchhoff, regra das malhas. Percorrendo uma malha em um mesmo sentido, a soma algébrica das tensões, DDP, é nula. O 1 mais o 2, mais o 3, mais pontinho, pontinho, mais o N, igual a zero. O somatório das DDPs é igual a zero. Em outras palavras, a soma das tensões que aumentam o potencial é igual à soma das tensões que diminuem o potencial do circuito fechado ou malha. Esse resultado ocorre pela conservação da energia. Vale lembrar ainda que, segundo convenção, a corrente elétrica entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo do gerador, sendo por isso um dispositivo que aumenta a tensão do circuito. E sua força eletromotriz é positiva. Por outro lado,
Para os receptores, dispositivos que diminuem a tensão, a corrente elétrica entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo, sendo sua força contra-eletromotriz negativa. Os resistores também diminuem a tensão do circuito. Por isso, a tensão entre os seus terminais também será negativa e dada por U é igual a menos RI. Para a resolução dos circuitos elétricos com o auxílio das leis de Kirchhoff, devemos levar em consideração que em geradores ou receptores, o traço maior corresponde ao polo positivo. Em resistores, o polo onde entra a corrente é o positivo. B. É preciso identificar os nós e as malhas no circuito. C. É necessário indicar um sentido para a corrente elétrica percorrer cada malha. Esse sentido, embora arbitrário, deve ser coerente com cada dispositivo do ramo. D. É importante aplicar a primeira lei de Kirchhoff para cada nó, ou seja, escrever uma expressão com as correntes elétricas que chegam ao nó e que saem dele. É preciso indicar um sentido para percorrer a malha. Esse sentido pode ou não coincidir com o sentido da corrente e definirá o sinal das tensões no dispositivo. Observe que atribuímos arbitrariamente os sentidos das correntes e depois o sentido de percurso da malha. Assim, no ramo em que o sentido da corrente coincide com o sentido de percurso da malha, a tensão no resistor é negativa. Caso contrário, a tensão é positiva. Para as forças eletromotrizes, tensão nos geradores, e contra-eletromotrizes, tensão nos receptores, vale o sinal do polo de saída no sentido do percurso seguido na malha, figura 3 e 4. É importante aplicar a segunda lei de Kirchhoff para cada malha, ou seja, percorrer cada malha integralmente, somando algebricamente as tensões de cada um dos dispositivos, com seus respectivos sinais, dados pelo sentido da corrente adotado anteriormente. Com esses procedimentos, obteremos para cada malha uma equação em função da corrente que a percorre e uma equação para cada nó. Por meio de cálculos algébricos, poderemos determinar a intensidade de cada corrente. Exercícios resolvidos. Exercício de número 11. Abaixo temos representada uma rede de distribuição de energia elétrica. Calcule a intensidade de corrente elétrica em cada ramo. Nós temos dois ramos. Um ramo que eu estou chamando de alfa e um ramo que eu estou chamando de beta. E eu estou indicando em cada ramo um sentido percorrido pela corrente. Resolução. Olhem só, na figura já estão indicados os sentidos do percurso das malhas, alfa e beta, e as correntes em cada ramo. Para o nó B, pela primeira lei de Kirchhoff, temos
quem entra? I1 mais I2, que é igual a que sai, o I3. Para as malhas ABEFA e BCDEB, pela segunda lei de Kirchhoff, temos malha ABEFA. 10 menos 2i, menos 2i, mais 2i, mais 2i2, menos 10, menos 1 e 1, igual a 0. Somando os termos semelhantes, se torna menos 5i1 mais 4i2, igual a 0. Esta será a nossa segunda equação. Vamos passar para a próxima malha. A malha BCDEB. 10 menos 2i2, menos 4i3, menos 8, menos 1i3, menos 2i2 igual a 0. Somando os termos semelhantes, a equação se resume a 2 menos 4i2 menos 5i3 igual a 0. Essa é a nossa terceira equação. Colocando as três equações num grupo só, temos um sistema de equações. I1 mais I2 igual a I3. Menos 5i1 mais 4i2 igual a 0. E 2 menos 4i2 menos 5i3 igual a 0. Resolvendo o sistema, temos os valores aproximados para as intensidades de corrente elétrica. Menos 5i1 mais 4i2 igual a 0. Vamos substituir a equação 1 na equação 3. 5 menos 4i2 menos 5, que multiplica i1 mais i2, fecha, igual a 0. Somando os termos semelhantes, 2 menos 9i2 menos 5i1 igual a 0. 5i1 é igual a 4i2. 5i1 é igual a 2 menos 9i2. Ou 4i2 é igual a 2 menos 9i2. Passando o menos 9 para o outro lado e somando com 4 e 2, temos 13i2, que é igual a 2. E 2 é igual a 2 dividido por 13. Essa divisão resulta em I2 igual a 0,15 ampere. Substituindo I2 na segunda equação, temos menos 5 e 1 mais 4, que multiplica 2 sobre 13 igual a 0. 5 e 1 é igual a 8 dividido por 13. E 1 é igual a 8 dividido por 65. E 1 é igual a 0,12 amperes. Agora, de posse dos valores de I1 e I2, substituímos na terceira equação para encontrar o valor de I3. 0,12 mais 0,15 é igual a I3. I3 é igual a 0,27 ampere. Como todos os valores das correntes são positivos, os sentidos adotados estão corretos. 12. No circuito ao lado, determine as correntes elétricas em cada ramo. Considere que R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a R4, que é igual a 2 ohms. Resolução. Inicialmente, vamos identificar os nós, as correntes e o sentido para percorrer as malhas do circuito proposto. Para
o nó B, temos quem entra? I1 mais I2, que é igual a quem sai, que é o I3. Esta é a nossa primeira equação. Vamos para a malha ABEFA, percorrida no sentido horário, indicado por alfa, temos pela segunda lei de Kirchhoff o somatório das DDPs igual a zero. Então fica menos R1, I1 mais 10 mais R2, I2 igual a zero. Menos 2, I1 mais 10 mais 2 e 2 igual a zero. Dividindo por 2, essa equação se torna menos I1 mais 5 mais I2 igual a zero. Esta é a nossa segunda equação. Considerando a malha BCDEB, percorrida no sentido horário, indicado por beta, temos pela segunda lei de Kirchhoff o somatório das DDPs igual a zero. Menos R2 e 2, menos R3 e 3, menos 20, menos R4 e 3, igual a zero. Menos 2 e 2, menos 2 e 3, menos 20, menos 2 e 3, igual a zero. Dividindo por 2, menos I2, menos 10, menos 2 e 3, igual a zero. Esta é a nossa terceira equação. Vamos agrupar essas três equações para formar o sistema? Então, o sistema é formado pelas três equações. São elas. I1 mais I2 igual a I3. Menos I1 mais 5 mais I2 igual a zero. E menos I2, menos 10, menos 2 e 3 igual a zero. Resolvendo o sistema, temos os valores aproximados para as intensidades de corrente elétrica. Menos I1 mais 5 mais I2 igual a zero. I1 é igual a 5 mais I2. Eu vou pegar esse valor e vou substituir na terceira equação, no lugar de I1. Então fica no lugar de I3, né? Menos I2, menos 10, menos 2. O I3 eu estou substituindo aqui, eu estou pegando da primeira equação. I3, quem é? É I1 mais I2, igual a zero. Resulta em menos 3 e 2, menos 10, menos 2 e 1 igual a zero. Menos 3 e 2, menos 10, menos 2 entre parênteses. Quem é I1? I1, pegamos aqui de cima. I1 é 5 mais I2 e substituímos nessa equação que estamos trabalhando, igual a zero. Fazendo essa operação, encontramos menos 5 e 2, menos 20 igual a zero. E 2 é igual a menos 4 ampere, ou menos 4 amperes. Eu vou pegar esse valor de 2 e vou substituir na terceira equação. Temos menos I2, menos 10, menos 2 e 3 igual a zero. Menos, o I2 é menos 4, menos 10, menos 2 e 3 igual a zero. Fazendo essa continha, eu encontro I3 é igual a menos 3 ampere. De posse do I2, eu substituo na equação 2. Menos I1 mais 5 mais I2 igual a zero. Menos I1 mais 5 mais I2, que é menos 4, é igual a zero. Fazendo a conta, I1 é igual a 1 ampere. Os valores negativos das correntes elétricas I2 e I1 indicam que os sentidos adotados anteriormente estão invertidos. E, de fato,
Se olharmos atentamente o circuito com as indicações das correntes, veremos que, apesar de E2 ser um gerador, afinal E2 maior que E1, para a orientação escolhida para I3, ele estaria funcionando como um receptor. Nesse caso, podemos observar que a orientação correta de I1 indica que E1 também funciona como um gerador.